Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer muito ao convite para essa apresentação, que vai falar sobre as alterações metabólicas na pós-menopausa. Deixa eu ver se eu me dou certo aqui com... Não? Certo. Bom. Ok. Então, como todos sabem, a pós-menopausa é um período de mudanças fisiológicas, né, onde a gente vai observar a falência do ovário, a redução do estrogênio circulante, vários sintomas clínicos, né, alterações de humor, apetite, sono, que vão levar à mudança da composição corporal, peso do paciente e a quantidade de gordura visceral e de massa magra que vai reduzir essa, levando à diminuição da força muscular. Ele está meio... Ok. Então, aqui a gente tem um painel dos hormônios antes e depois da menopausa. De uma maneira geral, há uma redução global da produção dos esteroides, né? O estrogênio cai bastante, né? E os androgênios caem um pouco menos. O único que não tem diferença, praticamente, é o cortisol. Essa relação entre androgênios e estrogênios vai levar a um aumento relativo da testosterona, que pode contribuir para o acúmulo de adiposidade visceral. Por outro lado, a redução do estrogênio também vai influenciar no priming e uma redução da secreção de hormônio do crescimento, que é um hormônio que aumenta a massa muscular do indivíduo. Tá? Ok. Em paralelo, a gente tem também a redução de outros hormônios anabólicos, né, que seria a consequência o GF1, né, e o SDHEA. Então, em relação ao perfil lipídico, são conhecidos o aumento do LDL e do triglicerídeo na maior parte dos estudos. O estudo SWAN, que avaliou mulheres na perimenopausa, mostrou uma associação desse aumento do LDL com redução do estradiol e aumento do FSH, e também o aumento da porção aterogênica do LDL. Em relação ao HDL, a gente verifica principalmente uma diminuição do HDL, que é mais anti-aterogênico nas mulheres na pós-menopausa, né, em uma proporção maior do HDL-3C, que é menos anti-aterogênico. Essas manifestações elas vão decorrendo no período da perimenopausa, mas já são detectáveis, né, logo após. E um mecanismo envolvido, fisiológico, seria a ação dos estrogênios no fígado, influenciando, entre outras coisas, né, a lipase hepática, gerando aumento da conversão de DL para LDL, e a lipase lipoproteica também, que vai produzir esse LDL que é mais aterogênico. Aqui a gente tem uma representação, né, dessa situação. Então, eu tenho um componente já individual para resistência à insulina, eu tenho os fatores ambientais, que são importantíssimos, né, e essa modificação da resistência à insulina vai levar, né, via essas alterações hepáticas, ao aumento do LDL denso, diminuição do HDL bom, né, a fração boa, que é a 2C, e aumento dos triglicerídeos. Aqui tem uma tabela do estudo SWAN mostrando essa transição exatamente da paciente que está na pré-menopausa, né, até a pós-menopausa, né, mais tardiamente. Então, um aumento do colesterol total, um aumento do LDL. Aqui não houve a modificação do HDL, né, a gente viu que a questão toda se trata das frações, até teve uma flutuação no período intermediário, e um aumento dos triglicerídeos, certo? Em relação ao diabetes, a situação também não é muito fácil, porque a gente tem vários fatores independentes que estão acontecendo no mesmo momento da menopausa, do climatério. Do climatério. Então, por exemplo, a idade, né? A idade, o paciente vai estar aumentando de idade, ela vai ter uma tendência a ter mais obesidade mesmo, e as alterações relacionadas à mudança de humor, mudança de apetite, que podem favorecer, digamos, esse desenvolvimento do diabetes. A maior parte dos estudos mostra aumento de risco de desenvolvimento do diabetes na
na pós-menopausa. Entretanto, só para citar, tem 2 estudos, o Diabetes Prevention Program, eles não viram influência no desenvolvimento do diabetes, e alguns estudos com clamp glicêmico e hiperinsulinêmico, né, teste de tolerância IV à glicose, também não viram alterações. Como eu tinha dito, a maior parte evidenciou um aumento de diabetes tipo 2, relacionado com o estradiol mais baixo, né? Não é uma incidência, todos aqui são estudos longitudinais, então, aumento de 47% da incidência de diabetes tipo 2 no estudo SWAN, né? No WHS, eles viram uma relação com aumento do estradiol, mas também uma elevação significativa dos pacientes para o diabetes até a pós-menopausa, né? E isso também foi evidenciado em pacientes mais jovens, antes dos 45 anos. A gente vai abordar essa questão depois, né? Então, aumento de 32% de incidência no estudo EPIC, né? E nessa corte da China, aumento de 20% de risco. Então, esses pacientes, mesmo antes, né, dos 45 anos, tiveram aumento do diabetes. Nessa meta-análise aqui, a gente pode ver que médias ponderadas, né, eles observaram um aumento aproximado de 5 miligramas por decilitro na glicemia, né, considerando todos os estudos que avaliaram a glicemia na pós-menopausa. Bom, nós falamos inicialmente da composição corporal. O acúmulo de gordura visceral é um dos principais mecanismos da síndrome metabólica. E ele vai se manifestar clinicamente, né, através do aumento da circunferência abdominal. Mesmo quando não existe aumento do IMC, eu posso ter essa obesidade visualizada através do aumento da circunferência. Aqui a gente tem também, a gente observa que essas mudanças na quantidade de gordura, elas vão acontecer durante a transição da menopausa. Então, de novo, no estudo SWAN, ao longo dos anos das visitas das pacientes, né, e com o aumento do FSH, houve um aumento da quantidade de gordura visceral dessas pacientes, né, da massa gorda dessas pacientes. Então, em geral, uma mulher na transição da menopausa vai ganhar cerca de meio quilo por ano, né, 3,4 quilos ao final e 5,7 centímetros de circunferência abdominal em 6 anos. Então, esse acúmulo de obesidade visceral, aliado ao aumento da resistência à insulina, vão alavancar o processo de dislipidemia, né, e de piora do metabolismo dos glicídios, né, desenvolvimento do diabetes, que são componentes da síndrome metabólica e que vão levar, né, na sequência, a distúrbios da coagulação, aumento do estresse oxidativo, aumento dos marcadores inflamatórios, né, proteína C reativa, interleucina 6, inibidor do ativador do plasminogênio tecidual, promovendo, então, a inflamação, a aterosclerose e os desfechos cardiovasculares. Então, a nossa paciente aqui, né, na pós-menopausa, vai ter um aumento de síndrome metabólica, que tá ligada com tudo isso que a gente está conversando até o momento. Bom, eu não vou descrever aqui os critérios da síndrome metabólica, mas eu tenho que mencionar que nós temos, existem vários critérios utilizados diferentes que a gente tem que entender isso quando a gente está falando de síndrome metabólica, porque a quantidade de diagnóstico que eu vou fazer nos pacientes vai variar de acordo com o critério utilizado. Os dois, assim, bem comuns que a gente utiliza são o critério da ATP e do IDF. Então, quando eu avalio a prevalência de síndrome metabólica na pós-menopausa, eu vou encontrar sempre, né, um aumento importante, né, nesse grupo de pacientes, em comparação aos pacientes pré-menopáusicas, mas isso pode variar de acordo com o critério utilizado. Entretanto, em todos os estudos, né, que a gente encontrou, a associação entre síndrome metabólica e pós-menopausa não dependeu o critério utilizado. Tá? Essa aqui é uma meta-análise de 2015 mostrando um odds ratio de 3,54 para o desenvolvimento de síndrome metabólica.
Um trabalho muito interessante, foi publicado em 2015, que foi decorrente do estudo WHI, avaliou 14.364 mulheres sem diabetes, sem doença coronariana, seguiu por 13 anos, né, e obteve 1.101 eventos cardiovasculares. E elas foram classificadas de acordo com critérios de síndrome metabólica, né, eles fizeram um mix desses critérios que a gente descreveu. E aí o que foi observado? Um impacto da etnia no desenvolvimento de eventos cardiovasculares. Então, mulheres brancas que não tinham, que eram metabolicamente saudáveis, ou seja, que não tinham síndrome metabólica, praticamente não tiveram aumento dos eventos, à medida que elas apresentavam alterações metabólicas, esses eventos foram aumentando. Nas mulheres negras, somente as de peso normal e metabolicamente saudáveis não tiveram, né, as sobrepeso não tiveram um aumento muito importante, muito significativo, e houve um desvio, um aumento importante nas pacientes com síndrome metabólica. E nas mulheres hispânicas, a gente observou uma situação parecida com as mulheres brancas, sem diferença nas metabolicamente saudáveis e um aumento irregular, né, nas metabolicamente não saudáveis. Então, a ideia desse slide é mostrar que que etnia importa para os desfechos. Em relação à questão dos sintomas, né, dos sintomas da pós-menopausa e desenvolvimento de síndrome metabólica, tem algumas divergências e algumas concordâncias entre os estudos. Então, tem estudos que mostraram aumento dos sintomas vasomotores associado ao desenvolvimento da síndrome metabólica e alguns outros estudos não mostraram. Entretanto, os sintomas depressivos foram bastante comuns e estudos que utilizaram esse questionário, MRS, mostraram associação dos sintomas, né, da gravidade da síndrome metabólica com sintomas da menopausa. Oi. Bom, só voltar um slide aqui, se possível. Aqui. Então, como eu estava falando, à medida que a gente aumenta o número de componentes da síndrome metabólica, aumenta o número de sintomas da paciente das mulheres na pós-menopausa. Realmente está... Então, as alterações metabólicas, elas podem ser relacionadas às mudanças hormonais, ou isso é uma questão do envelhecimento? Eu acho que já foi apresentado antes aqui, né? Melhor tem falência ovariana e falência do... Vira pra cá. Vira pra cá. Tá. Então, a menopausa cirúrgica. Eu tenho uma mulher que está com ovário, tem produção de estradiol, que está com o ovário funcionando, e de repente ela tem que retirar esse ovário. Qual o impacto dessa redução abrupta do estradiol no desenvolvimento de síndrome metabólica? Os estudos disponíveis mostram um aumento significativo no desenvolvimento de síndrome metabólica nessas mulheres. Né? Então, tem um estudo iraniano com odds ratio de 5, né? E tem uma meta-análise de 2017 que mostra um odds ratio de 1,5, né? Comparando esse aumento de síndrome metabólica em mulheres com menopausa cirúrgica versus menopausa natural, ou seja, tem alguma coisa importante nesse sentido. No ano passado, saiu uma publicação muito interessante mostrando desfechos cardiovasculares e metabólicos associados à menopausa prematura, natural ou a cirúrgica. Então, esse é um estudo do Reino Unido, que tem, na realidade, o estudo é bem maior, tem mais de 500 mil mulheres, e eles selecionaram 500 mil integrantes, 144.260 mulheres na menopausa, com idade média de 59 anos, seguiram por 7 anos e compararam aqueles grupos com a menopausa antes dos 40 anos e aqueles que fizeram menopausa cirúrgica.
E o que foi observado? Desenvolvimento, né, de diabetes foi maior nas pacientes com menopausa cirúrgica antes dos 40 anos, que é essa linhazinha laranja aqui, né? Aqui é a menopausa natural e aqui é a menopausa depois dos 40 anos. A mesma coisa para a hiperlipidemia, um aumento significativo, né, importante, um hazard ratio de 2,13, né, nessas pacientes que tiveram a menopausa cirúrgica antes dos 40 anos. E também eles observaram hipertensão. Bom, nós vimos mais ou menos a evolução dessas pacientes com a redução do estrogênio. E será que o tratamento pode mudar alguma coisa? Será que a gente pode ter alguma modificação desse cenário com o tratamento? A maior parte dos estudos indica benefícios, né, da terapia de reposição hormonal com estrogênios conjugados na redução da evolução para o diabetes mellitus. Tem trabalhos que o WHI mostrou, por exemplo, diminuição de 21% da incidência de diabetes. O HERS mostrou 39% de diminuição na incidência de diabetes. E o Nurse Health Study mostrou redução de 20% da incidência de diabetes. Tá? O único trabalho que não mostrou foi o estudo MESA, que até verificou um aumento significativo. Então, aparentemente, reduz, né, a incidência de diabetes com a terapia de reposição hormonal. Uma coisa importante é que o uso da medroxiprogesterona diminui esse benefício. Então, aqui a gente tem a redução de diabetes num desses estudos de 26%, né? E ele vai baixar para 11% quando eu fizer uso da medroxiprogesterona associada. Dessa forma, existe uma recomendação formal das sociedades para que se utilize, né, que se considere favorável o efeito da terapia de reposição hormonal no metabolismo glicêmico. E isso não deve servir de impedimento à terapia de reposição nas pacientes com diabetes. Diabetes não é uma contraindicação para a gente utilizar. Bom, então, considerando os lipídios, o que a gente sabe sobre o impacto da terapia de reposição hormonal? Lá no passado, o WHI mostrou uma redução desse LDL mais heterogênico, né, do LDL de uma forma geral em 10%, um aumento de HDL, né, que varia entre 10% a 15%, dependendo em outros estudos, mas um aumento de triglicerídeos. Tá? Esses efeitos sobre os lipídios, eles são independentes da idade, ou seja, a idade que eu começar a terapia de reposição, e são estudos mais antigos, eles começavam até com 70 anos, o impacto nos lipídios eram semelhantes. Em relação ao tipo de estrogênio utilizado, a gente sabe que o estrogênio transdérmico ele vai ter um efeito menor sobre os lipídios do que os estrogênios conjugados. Isso se deve àquele metabolismo da primeira, provavelmente, né, metabolismo de primeira passagem. Tem um ensaio clínico que foi publicado já há bastante tempo atrás, e que é referência, que mostra, durante 3 meses de tratamento, o impacto dos estrogênios, né, de diferentes apresentações, no perfil lipídico. Então, quando eu utilizo o estrogênio conjugado, né, 0,625, eu vou ter um aumento do HDL, uma redução do LDL, né, mas quando eu passo para o estrogênio oral, ele vai ser menor, essa diminuição do HDL, e o aumento diminuição do LDL, vai ser menor, e o aumento do HDL vai ser menor comparativamente. E quando eu vou para o transdérmico, ele reduz mais ainda. Então, o impacto nos lipídios com o uso do estrogênio transdérmico é menor ainda. Aqui é só para falar dos triglicerídeos, é só olhar essa linha aqui para cima. Em relação aos triglicerídeos, o estrogênio transdérmico é vantajoso porque ele não causa uma elevação muito acentuada, ele é bem mais neutro comparativamente com os estrogênios conjugados. E a progesterona, como é que acontece? Ela vai gerar um impacto negativo no aumento do HDL. Então, quando eu associar a medroxiprogesterona, eu não vou ter um HDL tão mais alto quando eu utilizasse só o estrogênio puro. Claro que a gente precisa, isso tem todas as outras considerações das indicações. Em relação à progesterona micronizada, ela é melhor porque ela vai influenciar menos nessa redução do HDL.
Tá? A redução do LDL em ambos os casos vai ser semelhante. Então aqui a gente tem um estudo derivado dos resultados do PEP Trial. Redução do LDL, né? Placebo, estrogênios conjugados com medroxiprogesterona cíclica, né? Estrogênios conjugados puros, né? Sistema contínuo, né? E aqui com a progesterona micronizada. Vai ser até melhor com a progesterona micronizada, mas eles baixam, né? De uma maneira semelhante. Agora, quando o assunto é o HDL, a gente verifica que a progesterona micronizada é a única que se assemelha né, ainda é menor aos estrogênios conjugados isolados. Quando eu utilizo medroxiprogesterona, quer seja cíclica ou contínua, esse aumento do HDL vai ser bastante reduzido. Por fim, a gente tem a associação com o basedoxifeno, que é um SERM que entrou no cenário há alguns anos atrás e que era atraente porque ele tinha um impacto positivo no osso, né, e era antagonista no útero e na mama, mas com risco aumentado de TVP. A resposta metabólica do basedoxifeno, ela é positiva, ela leva geralmente a uma redução de peso, redução de LDL, redução de HDL e também redução de glicemia. Por enquanto não tem trabalhos com um número muito grande assim, de pacientes. Esse último estudo aqui que avaliou a função das células beta tinha 12 pacientes em cada braço. Mas os resultados em termos de HDL não são tão ruins. Então, as nossas conclusões, né, na verdade, a menopausa está associada a um aumento da circunferência abdominal, obesidade visceral, um pior perfil, né, lipídico e glicêmico. Isso não deve... a terapia de reposição hormonal, embora tenha vantagens em alguns aspectos, ela não deve guiar ser a sua indicação, entendeu? As recomendações da terapia de reposição, elas devem seguir as recomendações clássicas, né, que não dependem do perfil metabólico. E existe um impacto positivo do estrogênio transdérmico, né, com menores valores de triglicerídeo, e da progesterona micronizada a maiores valores de HDL. Eu queria terminar, por fim, né, falando que nem tudo são medicamentos. Né? Esse aqui foi um trabalho publicado no Lancet em 2018, que mostra a inatividade física nos países. Né? Então, a gente tem que se preocupar com outros aspectos e que provavelmente vão ser cada vez mais relevantes no nosso país. Tá? Muito obrigado.